Entrevista. Oferecimento. Sesc. Sempre para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, já queria um tempo ter convidado, mas agora fecharam as agendas. Doutora Fernanda Aranha, delegada responsável por São Francisco de Paula. Eu falo São Francisco de Paula primeiro porque foi em São Francisco de Paula que ela chegou aqui na região. E agora a Gramado também. Bem-vindo, doutor. Bem-vinda, doutora. Que prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Sempre uma grande satisfação voltar aqui a clube para falar de um tema tão importante. Pois é, doutora, eu queria começar falando um pouquinho da tua chegada aqui na região. Quantos anos de São Francisco de Paula? Cheguei em São Francisco de Paula em 2014. 12 anos já. 12 anos de São Francisco de Paula. E Gramado? Gramado, 2 anos, 3 anos. Quase passa 3 tão anos. rápido Passa que tão a gente rápido, vai né? perdendo as contas. Pois é, eu queria começar com esse paralelo, né, doutora? Porque tu assume São Francisco de Paula, uma cidade com uma extensão territorial enorme e com uma realidade um pouco distinta, por exemplo, aqui de Canela e Gramado, obviamente, crescendo pra caramba, turismo e tudo, mas situações como abigeato, como roubo de gado, como outras questões com propriedades rurais e também, obviamente, a violência que tá em qualquer lugar. Como que é pra ti traçar esse paralelo, depois de ir pra Gramado, toda a questão de fluxo turismo, uma realidade mais intensa, provavelmente? Conta pra nós. São realidades realmente diferentes, perfil do crime também, por vezes, se mostra em São Francisco diferente do que a gente percebe em Gramado, em Canela. São Francisco tem progredido bastante, então muito dos problemas enfrentados lá também se assemelham com os daqui, já de cidade maior. Mas claro, São Francisco a gente sabe que é o 5º maior município em extensão territorial, então a gente tem muito crime rural e por vezes a nossa distância da delegacia até o local de crime ou de investigação é longe. Então isso também requer todo um preparo da minha pequena, grande equipe de São Francisco de Paula, que é muito dedicada, que atua já há bastante tempo atendendo os produtores rurais, sabendo, conhecendo o interior, conhecendo cada localidade, que não são poucas em São Francisco. Dizer, né? É muita coisa, então né? os desafios bem grandes, claro, temos abigeato, temos também a violência doméstica no interior, o que também nos preocupa, porque por vezes é difícil o contato das próprias vítimas, é mais difícil a polícia chegar nesses locais. Então, claro, a gente tem que ter também uma preparação e um olhar diferenciado. Eu acho que outra questão também que São Francisco de Paula, que a gente não pode esquecer, porque é uma cidade tão grande, que ela faz divisa, por exemplo, com Caxias, que é uma cidade, obviamente, uma das maiores do estado, e que aí tem problemas de cidade grande, né? E seguidamente a gente vê notícias e tudo mais, que as pessoas acabam presas em São Francisco de Paula e tudo mais, que respinga coisas de Caxias, né? Tem mais essa peculiaridade, exatamente, né? Acaba respingando pra gente esses problemas de uma cidade já com uma criminalidade bem maior. A gente tem ali toda aquela localidade Lajeado Grande, Cazuza Ferreira, Pedra Lisa, que é bem próximo de Caxias. Às vezes, dependendo do local, mais próximo de Caxias do que de São Francisco de Paula. Tem que ter... É desafiador. E eu ia dizer, né? Tem que ter também um carro bom, 4x4, essas questões, né, doutora? Senão, em muito lugar não chega, né? Mas nem sempre a gente tem essas viaturas. A gente realmente faz milagres e trabalha com o que temos, com as armas que dispomos. E realmente, se a gente não tivesse uma equipe tão dedicada e trabalhando com afinco, dedicada e querendo fazer a diferença... Isso faz toda a diferença no trabalho da gente. Mas está melhor. Cheguei em São Francisco em 2012 com 2 agentes policiais. De lá para cá, a gente hoje tem 5 agentes, né? Então a gente vê aí que consegui montar uma investigação com 2 colegas, 2 policiais. Tem um cartório de vulneráveis com toda o atendimento dos casos de violência doméstica, crimes contra idosos, criança e adolescente. E aí ainda tem hoje em dia, os crimes virtuais, os estelionatos, as fraudes, que hoje em dia também tomou uma proporção bem grande e também a Polícia Civil precisa atuar de uma forma também muitas vezes rápida
e com bastante diligências investigativas também que nos toma bastante tempo e também a gente precisa atua, né, nessas áreas também, a gente precisa ter também um olhar diferenciado também para esses crimes. Por isso a importância do Papo de Responsa, né? Você tá com a camiseta e hoje tem mais uma edição lá em São Chico, né? Isso aí, hoje saio daqui e já vou para lá, nessa agenda do Papo, quando eu consigo acompanhar, para mim sempre é uma alegria, posso até dizer que é isso, porque é um programa oficial da Polícia Civil, iniciou no Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul depois replicou, e hoje em dia a gente tem uma aceitação, um olhar também diferenciado da chefia de polícia, com o Papo de Responsa, com outros programas também de prevenção. Nós temos o programa Libertar, que tem tomado também muita proporção, que é com combate aos crimes sexuais. Então a gente percebe também essa mudança, esse olhar sensível da polícia, mais humanizado também, levando em consideração a importância não só da repressão, que é a nossa atividade fim, mas também da prevenção, da importância desses programas. Então hoje saio daqui, vou direto a São Chico para acompanhar a minha grande amiga e colega Silvia, que é aqui de Canela, que desenvolve essa atribuição com muita maestria e realmente ela tem um perfil para fazer esse... Ela fala com uma paixão, Ela fala com uma paixão muito grande. Então é sempre uma alegria acompanhar, fazer um trabalho diferente do que a gente está acostumado na delegacia de polícia, no nosso dia a dia, que é muito mais de embate, de cumprimento de prisão, de mandados. E aí a gente vai ter essa conversa mais próxima dos jovens, mais próxima da comunidade, levando temas importantes para essa galerinha, para refletir, para tentar entrar um pouquinho na cabeça de cada um. Sabe que hoje em dia é difícil ele sentar um pouquinho para prestar atenção, com tanto estímulo virtual. Então eles parar um pouquinho para ouvir o que a polícia está indo lá para falar sobre o quê. Então para nós também é uma satisfação, porque a gente acaba também aprendendo com eles, a gente se aproxima. Por vezes a gente está fazendo um trabalho de prevenção, mas a gente, no final, algum aluno nos chama para contar alguma coisa, ou um enfrentamento que está passando, um problema dentro de casa. Então, a gente vê que essa proximidade também nos traz essa questão do nosso trabalho, da atividade fim, crimes de violência, crimes sexuais. Então é uma forma da polícia estar se aproximando da comunidade, fazendo um trabalho preventivo, falando sobre violência doméstica, falando sobre protagonismo, falando sobre autoestima, falando de bullying, de cyberbullying. Então temas que são atuais e ainda mais para essa faixa etária. Até sobre isso, né? Sobre cyberbullying, bullying, esses crimes virtuais, né? Não focando apenas nos jovens, mas obviamente dos jovens, né? A doutora é mãe também, né? Então, em casa já tem que conversar, né? E falando sobre tudo isso, como hoje se faz para conseguir, no meio de uma rede e tudo mais, reprimir isso, doutora? Porque a gente vê assim, ó, todo dia a Lisibert esteve aqui na terça-feira, a gente falava, inclusive, fora do ar, com o projeto Like-se, e ela mesma já teve contato com crianças que falam, meninos criaram perfis fakes para atacar de forma massiva uma menina, sabe? Como fazer para reprimir isso, doutora? É difícil? Hoje tem caminhos? Como que funciona para vocês isso? Realmente é difícil, porque é um fenômeno que já se institucionalizou entre os jovens. A inteligência artificial está aí também para fomentar, para facilitar esse tipo de construção de imagens, de montagem, de divulgação. Então a gente sabe que realmente é um desafio bastante grande alertar os jovens, a sociedade, de que quando eles pensam que estão no quarto deles, num ambiente seguro, abre aspas, seguro, que eles têm uma confiança, que não tem ninguém vigiando diretamente, então eles acabam achando que esse mundo virtual é terra sem lei. Eles podem fazer o que bem entendem, criar o que bem entendem,
criar conteúdos, às vezes com contornos sexuais, difamando professores, colocam na roda, entra todo mundo. Então a gente alerta e passa também essa nossa atividade investigativa da Polícia Civil, que nós temos inúmeras ferramentas cada vez mais sofisticadas que nos permitem identificar quem é que produziu determinada imagem, quem é que divulgou. A gente alerta também que o crime não está só em quem monta, quem faz a figura, mas também quem divulga, quem compartilha, quem armazena. Então a gente tenta passar essa ideia nas escolas também, e aqui também é um espaço importante para a gente estar alertando pais. A gente, claro, estou aqui hoje como delegada de polícia, mas também a gente tem essa preocupação também, sou mãe dentro da casa da gente, a gente também se preocupa o que os jovens estão tendo acesso, com quem eles estão conversando. Falávamos antes de começar aqui o programa que a nossa geração, os nossos pais tinham a preocupação que horas nós iríamos chegar em casa, com quem nós estávamos. Então, eles estão hoje, os jovens, mais dentro de casa, ou então estão no quarto, estão com a porta fechada, e às vezes a gente pode ter a falsa percepção que eles estão seguros, mas a gente tem que estar sempre muito atento, como pais, verificar o que eles estão tendo acesso, conversar, o diálogo, colocar essas questões à mesa, trazer esse diálogo para dentro de casa para que a gente possa enfrentar e não chegar num caso extremo quando chega para nós já num contorno muito mais grave. E a legislação evolui nesse sentido também, né, Fernanda? Porque tem o ECA digital agora e cada vez mais, né, há esse ajuste também, porque afinal de contas tudo isso também é muito novo. E a IA, por exemplo, que a gente vem comentando, é algo muito mais recente e sempre está vindo novidade. Então, imagino também que é desafiador nesse sentido, né? Exatamente, a gente precisa também estarmos avançando na investigação, a gente precisa também ter ferramentas cada vez mais sofisticadas para poder enfrentar esse tipo de situação. A lei também vai se ajustando, a gente tem a questão do bullying, do cyberbullying, a gente tem uma pena maior quando se trata de conteúdos em que há uma divulgação, seja por rede social, seja por algum aplicativo, ela é maior do que quando ela é física. Então tudo para tentar contornar esse fenômeno que está aí, está posto. Não tem o que fazer. Cabe a nós enfrentar, seja, como eu estava dizendo, dentro de casa, na rádio conversando. Quanto mais a gente trouxer informações, a gente vai poder enfrentar de uma forma mais efetiva. Até porque, né, só finalizando essa parte, eu quero ir um pouquinho mais adiante na pauta. A tecnologia que para os jovens também está aí evoluindo a todo instante, também para as forças de segurança também está evoluindo, né? É para os dois lados. Não pensem que eles estão atrasados, porque eu sei que tem investimento e tem muitas ferramentas que hoje se pode utilizar para se reprimir também. Então, não pensem que a tecnologia só está de um lado, que ela está de todos, né, doutora? Não pensem que a polícia não está de olho, não enfrenta, não investiga. A gente também tem as nossas diligências cada vez mais sofisticadas, saber que não é uma terra sem lei. A gente, quando se faz esses crimes, a gente consegue quebrar esse anonimato. Eu ia dizer, não a pensem famosa quebra de sigilo, né? Exatamente. Até indo adiante, né, doutora, o que a gente menos gosta de fazer ultimamente, infelizmente está fazendo demais, é a violência contra a mulher, né? Vários casos de feminicídio, inclusive na nossa região, São Francisco de Paula teve, Gramado teve, Canela teve, enfim, ninguém tá livre, né? Não adianta, né? Como que tá para vocês fazer esse trabalho? Eu falo muito de São Francisco de Paula porque São Francisco de Paula a gente vê alguns casos bem difíceis, né? Bem difíceis. Gramado também, numa escala menor. Canela, a gente sabe que também acontece, mas falando da tua jurisprudência, né? Da tua jurisdição, jurisprudência, desculpa o termo, errei. Mas conta pra nós como que tá pra vocês esse trabalho. A gente fala muito em conscientização, mas infelizmente parece que quanto mais se conscientiza, mais se toca no assunto, mais a gente tá dando notícia ruim. Mas a gente precisa cada vez conversar mais sobre isso, trazer isso à mesa, trazer isso nas nossas redes, nas nossas conversas entre amigos, no ambiente de trabalho, nas escolas. A gente precisa falar cada vez mais. Acredito sim que quanto mais nós darmos visibilidade
quanto à violência doméstica não ser um tema tão somente um tabu, um assunto, por vezes, que gera desconforto, e gera, porque que ninguém gosta de falar sobre isso, a gente não gosta de enfrentar. A violência, por vezes, ainda ela é muito naturalizada. A gente sabe que a violência doméstica ela é um fenômeno multifatorial. A gente fala de paradigmas culturais, a gente fala de problemas sociais, de problemas psicológicos, por vezes econômicos. Então, o enfrentamento também precisa ser de todos. A violência doméstica não é só uma questão de polícia. Então, quando a gente começar a entender e ver que o desafio também está em cada um de nós, acredito que a gente vai conseguir enfrentar de uma forma mais efetiva. Infelizmente, tivemos 2 casos recentes de feminicídio em São Francisco de Paula, um no final do ano passado e um no início desse ano, o que, claro, que nos traz tristeza nesse meio, porque cada vez mais a polícia tem enfrentado, cada vez mais a gente faz ações e tem um olhar cada vez mais sensível, capacita cada vez mais os nossos policiais, enfrentamos esse tema com prioridade nas delegacias, procuramos divulgar cada vez mais, mas por vezes a gente vê esse movimento contrário. Mas acredito que a gente não pode desistir, temos que seguir com a nossa missão, cada um com as suas atribuições. A gente sabe que o feminicídio ele não é um ato isolado, ele representa a progressão de uma escalada de violência. A gente sabe que a violência doméstica ela tem ciclos de violência, então para isso que a gente precisa estar atento. Até sobre isso, né, doutor? Uma das coisas que de vez em quando a gente fica meio assim, porque muitas vezes a mulher fez a queixa, recebeu um início de auxílio, a pessoa já foi reprimida, de repente até já foi presa, foi solta, tem toda essa questão de afastamento e tudo mais, e muitas vezes, mesmo assim, a mulher acaba sendo morta. O que dá pra dizer sobre isso, doutora? Porque eu sei que vocês têm... o trabalho de vocês não é fácil, vocês não têm tanto braço assim, existem questões que fogem da alçada da polícia, mas o que pode acontecer? Porque várias vezes os avisos parece que foram dados. Eu vi um caso agora em Igrejinha, agora acho que mês passado, se eu não me engano, que a moça foi morta na frente da mãe, até eu acho que a mãe acabou falecendo também depois. Foram as duas que foram agredidas, e ela já tinha feito todos os processos, e mesmo assim a pessoa foi lá e matou ela. Isso é bastante importante, como eu dizia, da gente essa rede de proteção tá sempre muito atenta. E quando eu digo rede de proteção, também é rede de proteção primária. As escolas, por vezes, nos trazem informações nesse sentido. O vizinho pode ser um grande protetor nesse fenômeno da violência doméstica. Como eu dizia, o feminicídio ele não é um ato isolado, não se começa com a violência nem com o olho roxo. Ele se começa com a violência psicológica, com os xingamentos, com as humilhações, e aí o programa, a escalada da violência vai aumentando. Então, se a gente conseguir romper essa violência através de medidas que tenham essa finalidade, a gente sabe que uma vítima, por vezes, demora de 3 a 5 anos para chegar numa delegacia de polícia, conseguir romper o silêncio e fazer um registro de ocorrência. Imagina tudo que essa pessoa já passou, né? E apenas 5% dos casos de feminicídio havia medidas protetivas vigentes. Ou seja, a maioria das vítimas que são mortas sequer chegaram numa delegacia de polícia para fazer um registro de ocorrência. Então aqui a gente está aqui também para alertar em casos que a gente percebe de violência doméstica. Basta uma suspeita para a gente chegar a essa informação aos órgãos competentes, seja com uma denúncia anônima, seja comparecendo numa delegacia de polícia. Não precisa ser uma delegacia especializada, a delegacia de domicílio, a delegacia mais perto, para a gente poder fazer essa denúncia, para que os órgãos competentes possam, de fato, fiscalizar e verificar. Daqui a pouco não é a violência, mas, enfim, isso precisa ser feito, porque isso salva vidas. As medidas protetivas, o registro de ocorrência salvam vidas. Esses casos, especificamente de São Francisco de Paula, as vítimas não tinham sequer feito um registro de ocorrência.
Aí piora a situação ainda, né? Agora, delegada Fernanda Aranha, para a mulher que está nos ouvindo neste exato momento, sabe? Porque quando toca-se nesse assunto, evidentemente que a mídia está toda agora repercutindo, está se dando muito mais visibilidade do que outrora. Os números comprovam isso também. Agora, para a mulher que está nos ouvindo neste exato momento, me parece que é a palavra do encorajamento. Encorajamento, exato. Encorajamento. A gente se emociona porque quando a gente ouve esses relatos, né, e a gente que no cotidiano aqui traz as informações, sabe que a coragem é fundamental. O que tu terias a dizer para essa nossa ouvinte que daqui a um pouco precisa de aquele start, assim, poxa, mas eu ouvi, eu sei, eu tô no risco, tá próximo, tá aumentando e eu posso ser a próxima vítima? Se encorajem, confiem na Polícia Civil, venham até nós conversar. A gente tem hoje em dia todo um aparato de acolhimento. As delegacias de polícia hoje têm espaços reservados, criados justamente para acolher essas mulheres num ambiente humanizado. Nós temos a Sala das Margaridas dentro dos órgãos policiais, que tem todo esse contorno para a gente poder receber ela, que ela possa conversar, que a gente possa prestar o melhor auxílio. Porque se ela demorou tanto para chegar numa delegacia, então a gente precisa, no dia que ela coloca o pé na porta, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade e de técnica para acolher essa mulher, para dizer quais são os direitos que ela dispõe, quais são os passos daqui para frente. Muitas chegam e às vezes é apenas um encaminhamento para a rede de proteção, é uma questão de assistência social, é uma questão de acompanhamento psicológico. E quando a gente fala também da violência doméstica das mulheres, a gente esquece por vezes de falar dos filhos. Essas mulheres mortas, quantos filhos elas deixam órfãos? Quantas crianças que acabam crescendo sem a mãe? Então há uma doença, uma questão que a gente precisa enfrentar social. Como é que vão ficar essas famílias sem as mães? E a gente também muito fala, estamos aqui há quantos minutos falando das mulheres, e o foco nos homens. A gente fala muito pouco, a sociedade fala muito pouco dos homens, a manchete já sai, a mulher foi morta. E a gente não fala o homem matou a mulher. E cadê os homens nessa situação? A gente percebe que tem todos os índices alarmantes de feminicídio seguidos de suicídio. Os homens também estão doentes, os homens precisam de ajuda. A gente precisa também tratar na sociedade essa questão de saúde para agredir também, né? De certa forma, muitas separações, né? Cada vez mais, até um número alarmante, tem mais gente separada ou solteira hoje no Brasil do que na família tradicional, vamos assim dizer, né? Com um relacionamento talvez mais duradouro ou estável. E utilizam-se dos filhos muitas vezes para atingir o companheiro ou a companheira. E depois essas crianças nascem também com problemas, né, Fernanda? Exatamente. Por isso a importância da gente tratar também da saúde mental dos homens. Tem programas reflexivos do Poder Judiciário, em que justamente tem esse foco nos homens, para que não haja mais essa reincidência. Eles replicam padrões culturais que cresceram também. Seu pai, aquela história dos anos 70 e 80, de homem e mulher, ninguém se mete. Exatamente. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, isso é uma questão que hoje em dia está completamente superada. Nós precisamos enfrentar, precisamos sim colocar a colher, precisamos denunciar, precisamos informar, precisamos chegar nessas famílias para poder romper esse silêncio. E ajudar os homens também. Obrigado. Doutora, obrigado por nos trazer alertas, por nos fazer pensar. Eu acho que a nossa missão aqui enquanto rádio, uma rádio formadora de opinião, né? A nossa rádio, a gente traz o espaço exatamente para isso. Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para ouvir e para aprender. Muito obrigado, delegada Fernanda. Eu que agradeço o espaço. Por esse papo maravilhoso. Foi um papo de responsa aqui que a gente teve, né, Cristiano, com a doutora, e as portas estão sempre abertas. Obrigado pelo trabalho de vocês também. Eu acho muito legal. Aqui eu falo em ti, falo no Vladimir, falo no Capitão
Montini, que tá aqui também, que vocês são inseridos na comunidade. Vocês não saem do personagem, que obviamente vocês têm a responsabilidade enquanto delegados, mas vocês são inseridos na comunidade e vocês se preocupam com a comunidade. Isso pra nós é muito relevante. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco e pelo trabalho de vocês também. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela confiança. E tem a feijoada, né? Tem a feijoada. Mas já não Tá esgotou esse ingresso? Que, olha, tá quase. Mas é verdade, feijoada da solidariedade no Popular depois de amanhã, né? Tem ingresso? Um super evento. Olha, acho que deve ter pouquíssimos. Mas então procure vamos aí. colaborar. Mas acho que Mas ainda dá pra tem. contribuir igual, né? Exatamente. Dá pra contribuir igual. Vamos atrás, né? Feijoada baita da de um solidariedade. evento, há muitas mãos, muitos voluntários. A Rosângela que cuida tudo com tanto carinho, querida. organizando pra ficar tudo impecável como sempre. Que a outra. Doutora, muito obrigado. Um ótimo resto de semana pra ti e porta sempre aberta. Igualmente, muito obrigada. A gente vai pro intervalo, na sequência tem mais Grande Jornal Regional aqui no 88.5.